Quando eu quero voar, aí veio promessas. Deus fez promessas pra mim. Aí se cumpriu essa promessa de 25 anos de prova. E aí Deus me deu esse provações e vitória. Deus usando uma irmã, diz assim: tu vai passar um processo de muito ai. E eu vou mostrar quem são os teus amigos. São amigos de banquete, são amigos de churrasco. Mas amigos da prova vão sumir. Ai, Jesus. E eram pessoas que eu amava, que eu achava que eram meus amigos. Estavam sempre na minha casa. Não precisava nem convidar. Tava lá. Aí Deus colocou no vale da enfermidade, o vale das provações financeiras, porque as pessoas ficavam: o que você trouxe pra mim? Ah, Jesus. O que você eu tô orando por você, o que você trouxe? Aí depois saiu a experiência com Deus? No vale. Mas aí teve. Não, depois disso ainda, eu passei um processo. O pai falhou comigo, quando você começa, aí os irmãos continuam. Eu também, um dos mais esse aqui foi assim, porque eu era regente dos jovens da época. E a pessoa superior a mim tinha muita inveja. Porque tudo que ele fazia, nada dava certo. E o que eu fazia, mesmo com o cara não dava certo, dava certo. E despertou inveja. Sei. E aí ele cortava. Cortava aqui, cortava lá, entendeu? Só que Deus, tudo que ele cortava, Deus usava pessoas que, até pessoas não crentes, usava e dizia assim: não, tô aqui, é isso que tá faltando? Tô. Glória a Deus. E Deus honrava. Mas naquele dia foi uma vigília, eu tava chorando muito, muito, muito. Precisava de uma palavra. E aí eu entreguei a liderança, porque eu não aguentava mais de tanto sofrimento. Né? Então eu entreguei e eu falei: Deus, fala comigo. Aí Deus usou uma irmãzinha no final da vigília e disse assim: olha, Deus manda te dizer isso, e você pensou que eu não ia falar com você? Eu te amo, filha. Aí veio esse hino: Pai, preciso ouvir tua voz. Pai, falando em meu coração, meu Pai, oh Pai, tua voz alimenta minha alma. Mais uma vez eu te peço, meu Pai, fale comigo. Fale comigo. Fale comigo, meu Pai. Necessito, Senhor, tua voz escutar. Estão atentos para ouvir o teu falar. Pai, fale comigo. Oh, Pai, fale comigo. Sim, Pai. É a oração de Jesus: Senhor, eu te peço, não os tire do mundo, mas os guarde do mal. É a oração de Jesus pelos seus seguidores, pelos seus discípulos. Eu tenho certeza que todas essas experiências que você está contando aqui, uns trechinhos e coisa e tal, está servindo de alento para muitas pessoas que estão encerrando este ano de 2022 pensando em desistir. Não desista, em nome de Jesus. Fique firme. Só mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. Em nome de Jesus. Tu, porém, vai até o fim. Aí eu fui entender, né? Por que Deus permite essas coisas? Porque é justamente a área que Deus vai te usar. Aí, se você só é um soldado raso, aquele só que descasca batata e fica na cozinha cozinhando, entendeu? Você nunca vai sair da cozinha. Mas Deus quer você para além da cozinha. Coisas maiores. Coisas maiores, né? Então, foi o que aconteceu comigo. Eu creio que sim. A Cara e o Israel, né, Israel? Cada um. Eu vivi do lado lá o tempo todo, né? Os tem grandes como hinos da minha esconder, mãe são na prova, quando minha mãe estava na prova. Todos os hinos que minha mãe estava na prova são hinos, né? Que quando ela começa a cantar na igreja, assim, você vê o Deus agindo, Mover assim, de Deus. a unção, né? Mas tem um hino da harpa cristã que fala: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E do céu a linda melodia brilhou na escuridão. Deus está anotando tudo. Inclusive, quando eu estou passando provas e situações difíceis de calúnia, difamação, seja o que for, algo me conforta e me deixa em paz. Eu fico repetindo para mim mesma na minha mente: Deus está vendo tudo.
Deus está vendo tudo, Deus está vendo tudo. E Ele ama a justiça. No tempo certo Ele vai agir. Por isso eu repito, não desista, fique firme, porque o Senhor vai agir a seu favor. Se você fez como o Senhor ordenou que fosse feito, e você esteve na dispensação do Senhor, aguardando nele, e fez, sabendo que era para Deus, aguarde. Ele vai agir a seu favor. Tem um hino seu que seu pai tocava muito quando ele ia orar, que é da minha autoria. Sim. Eu estou tentando lembrar aqui a melodia, porque é muita coisa, né? Sim, muitas composições. Que fala que algo que você pediu a Deus é impossível. Oração ouvida? É a oração ouvida. É uma canção muito pedida também. Então. Parecia que estava tão difícil e até era impossível esta bênção eu receber, mas tu, ó meu Jesus, os meus rogos tens ouvido. Eu sei em quem tenho crido, grandioso é teu poder, poder, poder. Grandioso é teu poder, poder. Grandioso é teu poder. E eu estava nessa Deus. prova. É. Eu vivi esse hino. Sim, E foi no mesmo época que Deus me deu um hino que eu nem sonhava te conhecer, aquele Faz apenas 6 anos que eu não conheço. Por tudo que ele fez, eu creio. Por tudo que ele faz, eu creio. Por tudo que ele vai fazer. Sim, eu creio. Ele não mudou. Ele é o grande eu sou. Eu amo essa canção. Todo o poder está em suas mãos. Eu creio. Não importa a circunstância que eu venha passar, eu creio em Jesus. Mesmo que a porta esteja fechada, no deserto isolado, olha aí, eu creio em Jesus. E como foi que a Karen chegou na sua vida, Manto Sofia? dos mistérios. Fala. Não, conta que isso é boa. Resume, Não, resume que a gente já água, vai dá para tempo de 1 tomar hora uma e pouco de Ah, transmissão. Esse vídeo vai ter que ser repartido. Vai né? ter que ser volume 1, 2, 3, três. aquilo que eu falei. eu sou manauara, sou de Manaus. E em Manaus eu tinha alguns trabalhos que eu fazia. Legal. E um deles era receber cantora, dos eventos, né, que aconteciam lá na igreja. E aí, num desses eventos, a Sofia foi convidada para participar, para estar cantando, para estar ministrando. E aí o pastor foi, disse assim, você vai buscar a cantora Sofia Cardoso. Aí eu, tá bom. Isso ela chegou, era de madrugada. Não vou chegar de madrugada. E em eu Manaus. era muito mais magrinha, né? Mais seca, não era magra não, gente. Era Você não é seca. gordofóbica, não, Mas- né? Que é a segunda vez que você fala Mas em eu, gordo. mas Os não, gordos também vão pro céu, tá, gente? Só pra vocês saberem. mas é porque eu era muito seca. Mas sua alma, viu? O corpo vai ser comigo. Aí quando eu cheguei no aeroporto pra buscar a Sofia olhou pra mim e disse, você veio sozinha? Você tá assim, mas é porque eu tinha muito cara de adolescente. Você Muito. dirige? Dirigi. 15 anos, eu pensei que ela tinha uns 15 anos. Ela, você dirige? Cadê seu pai? Que era de madrugada. Eu falei, não. E daí, nos conhecemos. E aí, ela foi a segunda, a terceira vez. E ela começou a me chamar. Eu não era mais responsável pra poder É porque eu buscar, gostei né? dela, eu amei ela. Sim. O E aí- espírito é o mesmo. E primeiro a gente então se conheceu. E aí, quando chegou na casa dela, eles ficaram falando de mim. Não era só a Sofia, era o meu sogro também. Que ficava falando. Aí alguém- falando. E o Israel começou a ouvir. Aham. Até então eu não conhecia, né, amor? Você quer falar? Quer complementar? Não, conta aí. Complementar é bom. Mas uma coisa que só as mulheres É falam. porque né? cada um tem uma Uma visão, visão, né, um de ângulo vista daquilo. diferente, Sim, sim. A Sofia tem outra. E a Sofia, ela conta muito mais bonito.
É que eu falava, fazia tanta propaganda. É propaganda, e a Sofia é ótima eu de preciso conhecer marketing. essa menina aí, porque... E o interessante é que não era nem pra mim a propaganda, era pra uma outra pessoa. É verdade, era pra outra pessoa. Não era pro Aí Israel. eu ficava lá, Aí eu vi que o outro tá muito devagar. Vou me adiantar. Aí eu vou me adiantar. Mas o interessante é que Deus falou comigo antes, né? Numa profecia, usou um pastor lá em casa, lá. Eu tava até na faculdade, falando que Deus ia enviar que eu ia casar com uma moça, que era uma moça, não era o que eu pensava, era uma moça... E acrescentar no meu ministério. Uma moça que ia ser uma moça tradicional. Tudo. Tradicional, é. E aí acho que um ano depois, né, eu conheci, Foi. nós nos conhecemos. Foi. Aí foi tudo muito rápido, assim, foi bênção mesmo. Foi muito sabe? rápido, foi 9 meses pra gente chegar a casar. Foi um parto. Se Foi um conheceram, Nos se conhecemos. entrosaram, E eu falei pro 9 Senhor. meses estavam casados. Sim, Sim. e eu falei pro Senhor, foi do dia que nós nos conhecemos até o dia do casamento, foi 9 meses. E eu, antes disso, eu falei pro Senhor, eu preciso de uma pessoa que seja direto, que chegue comigo e já fale logo que é pra namorar, noivar e casar. Ficar enrolando, não. Porque ficava enrolando, né? Vinha, conversa, e nunca dava em nada. Eu falei, Jesus, eu não quero mais isso, não. Aí o Israel, quando mandou uma mensagem pra mim, ele falou assim, olha, eu sou o Israel, filho da cantora Sofia Cardoso, a paz do Senhor, crente. Pai do Senhor. Aí ele disse bem assim, olha, eu queria conversar com você, porque a minha mãe fala muito de você, mas o meu pai fala muito mais de Meu você. marido amou ela. Falar Uma filha. muito mais de você. Então eu quero conversar com você, mas você pode me dar o seu número? Porque isso foi pelo message. Você pode me dar o seu número porque eu quero conversar com você pra gente namorar, noivar e casar. Eu não quero só Gente. namorar. Eu quero. Eu já falei isso já na Você primeira? tá lá escrito, gente, tá. Eu não lembro, não. Eu tenho provas. Isso não foi Foi o muito Espírito direto. Santo que usou a boca dele. Mas foi muito direto. Do jeitinho que você pediu, né? Ele foi muito direto. Eu falei, vou dar, meu número é agora. Aí a gente já começou a conversar, isso foi em outubro. Quando foi em junho, aí o Senhor preparou, me trouxe pra cá, porque morava lá, né? Me trouxe pra cá, nós nos conhecemos, conversamos. O Israel também fala bastante, não é só eu que falo. O Israel tem muita coisa. Mistério. Falou, assim, tá bom. E aí nós fizemos um propósito. Eu falei assim, olha, então nós vamos... Ele me pediu pra namorar. Ele disse assim, mas nós não vamos colocar em rede social. Nós vamos falar. E aí, em seguida, nós fomos visitar um amigo que Deus usa muito. É o evangelista Rubens Gabriel. Faço E questão aí de ele falar o falou nome dele. assim, tô vendo I Love You. E Manaus. ninguém sabia. Ninguém Manaus. sabia. E a gente não tinha falado nada pra Sofia e nem nada pro meu sogro. A Não gente tava sabia, né? Eles se conversando. comportaram direitinho. Não deram nem um sinalzinho que estavam se gostando. Foi. Não, a gente ficou, porque, né, a gente fica meio assim, meio ressabiado. E aí, quando nós fomos na casa dele, ele falou isso, e aí, em seguida, ele falou assim, e aquilo que vocês conversaram, né, que vocês falaram que não ia colocar nas redes sociais, o Senhor só confirmou aquilo que a gente tinha, Sim. As né, palavras combinado. que eles falaram. O Senhor confirmou. E daí por diante, aí ele foi em Manaus, conversou com os meus pais, e ele falou assim, olha, eu já vi como você é aqui com os meus pais, agora eu tenho que ver como você é com os seus pais. Então eu vou lá. Aí quando chegou lá, eu sou filha única, né? Israel também é filho único. E aí meu pai começou, que a Karen é cara. Aí eu falei, pai, me ajuda. Ela gosta de se vestir bem. Isso aí ele falou a verdade. Não falamos? E as roupas é boa. A Karen é cara. Eu falei, meu Deus, pai, ajuda. E a minha mãe, ela sempre foi muito apegada comigo. É porque eu sempre fui tudo, né? Eu era filha, fazia tudo. É o braço direito. Era né? o braço direito, esquerdo, tudo. Todos Então os a minha sentidos. mãe começou a colocar um pouquinho de dificuldade. Não queria te perder. Não, mas sabe o que é interessante? Antes disso, eu estava orando muito a Deus. A gente estava em um propósito de oração Propósito, muito todo forte. mundo. Eu. E eu estava Você. hospedado num hotel e Satanás se O apresentou inimigo se para mim. apresentou. Jesus. Pessoalmente mesmo, o Lulu, né, apresentou mesmo para mim, começou Apontar, né? apontar os defeitos, para que eu não fosse, Pra que ele desistisse. para que eu desistisse, para que eu não aceitasse, não fosse pedir, porque eu ia pedir a mão dela no dia seguinte para a mãe. E aí foi uma luta espiritual, eu fiquei horas no quarto, assim, Uma guerra. orando, expulsando, e ele não ia e queria. E aí ali eu tive certeza, esse Que casamento era de Deus.
Ele lutou tanto que até no dia do nosso casamento ele tentou me matar. Ele levou um Debaixo choque. do chuveiro. Debaixo do chuveiro. Eu tomei um choque no banheiro. Lá Do os banheiros processo de Manaus são muito menor, baixinhos, menor. né? Os homens são baixos. E aí eu levantei a cabeça assim e deu Tocou aquele sem estourou querer. o negócio, eu senti Todo a energia. Se eu tivesse amado. descalço, eu tinha morrido. Eu tava o chinelo segurou. Eu Até cheguei, o eu cheguei casamento. zonzo assim no casamento. Eu não lembro do casamento. Mas ele se comportou que ninguém sabia. Eu não lembro do meu casamento, Ele não quase demonstrou. nada. Porque eu fiquei completamente assim, atordoado, assim, foi pro casamento e assim, o Nimo me lucrou até o último minuto, mas não deu jeito não, foi bênção. É que a bênção, na verdade, é mais pro meu pai e pra minha mãe do que pra mim. Porque eu fui substituído em casa. Não, e o irmão Macedo também, que é o esposo da Sofia, eu chamo ele de Macedo, Luiz Macedo. É, mas é Macedo. Ele diz assim, eu não viajo mais, agora eu só fico em casa sem fazer nada, tô aposentado. Só cuidando do Que cachorrinho. a Karen roubou minha posição. Agora ele diz Mas isso. nossa, ele é uma... Mas Mas ele dá até- todo o suporte, ele fica intercedendo, ele é de Fica, oração, jejuma. ele é de estudar a palavra, é Sim, um ele homem muito jejuma. abençoado por Deus. Não, meu sogro, ele nos apoia muito. Deus usou um irmão que ele pensava que Deus não estava recebendo. Porque, por exemplo, eu não posso jejuar muito por causa da operação, eu não aguento muito tempo, Aham. né? Então ele faz esse sacrifício por mim. Amém. Então Sim. ele fica intercedendo, fica jejuando por mim. Amém. Aí Deus usou uma eu recebo o teu jejum em favor da minha. Ó, aí O Senhor conhece, né? Sabe nossos limites Sim, também, né? sim. Então, até o casamento, a gente passou por muitas provas. Era o Israel lá, porque nós ficamos, né? Ele ficou desempregado. Eu fiquei em Manaus e ele em São Paulo. Então, a Sofia e o sogro ficavam fazendo campanha. Meu pai e minha mãe também. Eu com a minha mãe. E o Israel também, em propósito de oração. Até o casamento. Porque tudo Eu perdi meu emprego um dia antes de um casar. dia antes de Meu casar. Mandaram embora. Deus. Mandar de E ele embora. ganhava bem. Foi um desafio. Foi um desafio. luta. Nós casamos no dia 18, quando foi no dia 19, até o dia que nós Depois a escolhemos gente para conta. casar. É um mistério que não pode Foi, contar aí. foi um mistério também. Tudo. Porque todo mundo queria marcar o casamento, gente. O meu sogro queria marcar para abril. Sofia queria marcar para, eu acho que era maio. Eu Aí queria casar antes. O Israel já queria casar antes. Eu falei bem assim, nenhum nem outro. Vai ser em junho, dia 18. Meu. E foi. E aí no dia nós casamos e no outro dia nós viemos embora. Entendeu? Então assim, tudo o Senhor foi confirmando, porque eu tinha cargos na igreja, eu liderava, eu trabalhava, eu amava. E outro choque. O amazonense é muito amoroso. É de abraçar, de cheirar. sim, sim. Sabe? É E o cultural, paulista é é frio. É frio. Aí Aí quando eu chego, vai. Todo respeito aos paulistas. Eu sou paulistana, gente, então eu nem me incluo. Ai, meu Deus do céu. Mas assim, o Senhor me preparou, eu creio assim. Porque todo o trabalho que eu fiz na igreja, todos os líderes que me ensinaram, os pastores, a minha mãe, porque a minha mãe era a base, né? É a minha base, né? De oração, do Mulher que eu de Deus. aprendi. É que a minha mãe, para começar o dia, ela tem que primeiro fazer o culto dela. Amém. Ela tem um lugar só pra cultuar. É, não, devocional tem o dela, né? Betel, tem o Betel lá em casa. Então, tem tudo. E aí a minha mãe também tem a base IPDA, né? IPDA, Que é. foi o Ela testemunho. aprendeu a orar lá, O né? testemunho Sim, que eu contei do sim. meu pai, que meu pai se acidentou e minha mãe foi fazer campanha na IPDA. Gente, eu cresci vendo demônios sendo expulsos, o Senhor fazendo milagre, e dentro da minha casa também o Senhor fez milagre. Amém. E a minha mãe foi fazer a campanha, meu pai fala que quando ele viu minha mãe entrando dentro da casa, ele via ela flutuando de tanta glória. De tanta glória. Ele falou assim, quando eu vi aquela mulher flutuando, eu falei, é hoje que o Senhor... Glória a Deus. Meu pai conta assim, é um mistério muito grande. E o Senhor curou. Ele é normal. Amém. Eu falei, vai morrer de outra coisa, mas isso daí não morre não. Ele é Então, índio. Meu pai é índio. E hoje em dia você viaja com a Sofia, Viajo com a né? Sofia. Canta Então, com a o Senhor me Sofia. preparou pra poder estar auxiliando a Sofia. E foi nas lives. Sim. Começou tudo pelas lives. Porque ela conheceu meus hinos assim, lá longe. A mãe dela Eu não conhecia por causa do meu pai e da minha mãe, né? De Sim. ouvir. E você foi apresentar a sua mãe pra mim, que eu gostava muito do meu hino, né? Sua mãe ficava me olhando. Aí quando você chegou, então, na família, é que a Sofia começou a interagir mais pelas redes sociais. Foi. Eu casei em junho, quando foi em julho eu já assumi a agenda da Sofia e a gente já começou. Eu comecei a fazer as lives. Uhum. As lives ficaram muito mais intensas agora na pandemia. Sim.
Porque na pandemia, né, todo mundo Ela que ficou deu a ideia, eu era muito tímida pra trancafiado e tudo. Sim, então a Sofia não é tímida, é que ela não tinha essa... não é tímida. Desenvoltura pra Não, câmera, não. né? Na Ficar verdade, nervosa. ninguém, né? É que como Sim. nós somos mais jovens, então a gente tá sempre nas redes sociais, Acho que né? é mais de rádio, né? Vê mais de É, rádio, né? programa de Ah, rádio. é rádio, Porque a rádio você não tá bom, vendo né? as pessoas. Eu acostumei muito a fazer tudo só de primeira. Uhum. Tipo assim, não tem erro, você não pode errar. E a Sofia, E se errar também, gente, eu Não, acho mas aí começou a ótimo. fazer sucesso. de errar sim, porque a gente não Sim. ficava regravando. Não. Porque cada vez que gravava, ficava diferente. Porque a Sofia sempre fazia alguma coisa diferente. Sim, sim. Sempre. Então aí o Senhor começou a me colocar pra viajar com ela. No início eu não viajava. Quem viajava mais sempre era o meu sogro. Sim. Aí depois o Senhor foi, sabe? As coisas foram acontecendo. Não foi uma imposição. Não foi, isso não estava no meu coração, sabe? Sim, De cantar. Quando eu entrei pra comigo. família. Você não almejava isso. Porque o né? Senhor sempre, desde criança, né? O Senhor falou bem assim, olha, tem um propósito na tua vida, tu vai viajar, tu vai conhecer nações, tu vai cantar, tu é levita, tu é... Mas assim, eu falava, meu Deus, é impossível. Quando eu fui pra África com ela, que a gente fazia um trabalho lá em Manaus com os jovens, e tinha a vigília. Então tinha um momento missionário. E eu falava assim, Jesus, eu não quero ir. Só me dá condição pra eu enviar. Eu não preciso ir, Jesus, só me dá condição pra enviar. Aí o que Jesus fez? Ele fez além. Você vai. Porque ele conhece o nosso coração, sabe? O Nem a gente propósito. conhece. Não. É uma terra estranha. Então, quando eu fui, eu lembrei dessa oração que eu fiz há muitos anos. E ela ficava fugindo, porque eu sabia desde o início Ah, que é? ela que Verdade. ia ser Aí eu auxiliadora. sempre falava, não vou. Não vai. Não adianta fugir que Deus colocou na tua mão, é teu. Não Mas adianta. sabe o que acontece? Porque eu cresci vendo a minha mãe, o Senhor, usando. E E o preço que ela pagava. o preço. Aí eu falava assim, Jesus, eu não quero. E aí o Senhor falava, mas vai. Jesus, mas... Entendeu? Então as coisas foram acontecendo, é da maneira como Deus quer. É, exato. A última viagem que nós fizemos juntas, mais longa, né, foi para os Estados Unidos, que foi agora em Deus setembro. operou. Deus começou operando no início do ano, porque o Senhor abriu a porta para tirar meu visto, Que tá tudo fechado, que estava consulado. sim, e foi uma coisa assim, dentro de um mês que aconteceu, e o Senhor foi ministrando no meu coração, né, quando eu estava na fila para poder entrar, e Jesus falava assim, que é um hino, né, da Eixe lá, fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. E eu entrando, Eu conheci ela entrando. cantando esse hino. E aí o Senhor falou assim, tu vai naquele guichê ali. Eu disse, Senhor, mas é aleatório. É eles que escolhem. É né, eles que gente? escolhem. Ele falou, mas tu vai naquele dali. E quando eu fui me aproximando, ele me chamou. Naquele guichê. Naquele sorrindo. guichê. E Que sorrindo. Você sabe que eles não E sorriem. foram né? assim umas 3 perguntas e foi. Então o Senhor já foi trabalhando desde o início para chegar nesse dia para viajar. O Senhor preparou o hotel, o Senhor preparou as pessoas, o Senhor preparou o avião, preparou o assento, porque a gente ora, né, Sofia? Ora. A gente ora quando a gente vai, antes de ir, a gente nos preparamos. Jesus A é gente- tão chique, peraí, você não pode esquecer esse negócio. Jesus é tão chique que até ela orou, fez uma oração no secreto, que nós dormimos no mesmo quarto, né? No secreto, que nem eu sabia que ela orou lá, a oração dela. Daqui a pouco uma irmã chega assim e fala pra ela assim, ó, o que você pediu na oração tá aqui. Que ela foi. desejou um blazer amarelo. Eu gosto muito da cor amarela. Ela ama o amarelo. E aí a oração, Deus falou no outro quarto do hotel, Foi. assim, a minha serva quer um blazer amarelo. Lembra aquele blazer que eu mandei você trazer? Foi. Que não era pra você usar, que tinha alguém? Foi, É a ela minha tirou, serva. ela Ela tirou tirou do corpo e- dela e disse assim, ó, esse daqui é seu. O Senhor falou, eu tava só esperando o momento, porque eu falei bem assim, nossa, você tá tão linda. Ela disse, então. Aí o Senhor falou, isso daqui é seu. Ele provê. Ele provê. Por que você acha São que detalhes. ele é o Deus da providência? E detalhes. Não é à toa, gente. Não é pra mensagem pregada ficar bonitinha, não. Não é pra Bíblia Sagrada ter uma frase de impacto, uma palavra, um chavão a ser usado. Não. É real, é verdade. Por isso que eu disse há poucos instantes atrás, procure ter as suas vivências com Deus, as suas próprias intimidades. experiências. Não ficar vivendo pelo que você ouve outros relatarem. verdade. Ah, mas de que maneira eu faço isso? Na sua intimidade, em comunhão com o Senhor. Cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho. Inclusive agora eu tô vendo ali o Israel com a Bíblia Sagrada. E eu tô sentindo da parte do Senhor que Deus já tá colocando no coração dele uma palavra para todos nós, você que está Eu creio. acompanhando essa transmissão, todos nós que aqui estamos, através do Israel, por sua palavra na Bíblia Sagrada.
Então a Sofia vai solar aqui uma canção de adoração, de intercessão ao Senhor. E logo depois disso, Israel com a palavra da parte do Senhor para todos nós. Eu vou cantar um pedacinho aqui do Vou orar por ti. Ah, Senhor, tu sabes aquilo que nós precisamos. Vou orar por Só o Senhor sabe, porque só o Senhor conhece cada pessoa que está acompanhando essa transmissão. O Senhor sabe das lutas, o Senhor sabe das provações, das dores na alma, as dores psicológicas, os traumas. O Senhor sabe, ó Deus. E eu sei que o Senhor agora está trazendo um bálsamo precioso, que o Senhor vai colocar sobre cada ferida, ferida nos corações, feridas emocionais, Senhor, feridas, ó Pai, que trazem grande tristeza, às vezes angústia. O Senhor vai transformar, o Senhor vai curar de tal maneira que esta pessoa, a partir de hoje, vai ser uma pessoa totalmente liberta, completamente diferente, Senhor, porque o Senhor tem poder para isso. O Senhor tem poder para transformar. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor. Vou orar por ti. Eu gravei esse hino e você regravou, né? E esse hino é de libertação. É verdade. Quando a gente estava falando assim, eu estava meditando, né, sobre essa questão das bênçãos, né? Deus cuida da gente nos mínimos detalhes, a questão do blazer. Eu estava com esse trompete que a gente louvou aqui, né, ensino. Sim. Esse que é um instrumento assim que, graças à minha mãe, eu toco ele, né? Porque eu aprendi com a minha mãe, a primeira escalinha. Eu tocava ele na banda. Tocava na Sim. banda da igreja. E eu levei 20 anos para conseguir trocar o meu instrumento. E o meu instrumento, a Karen sabe disso, eu orava a Deus assim, eu não tenho condições financeiras de trocar o meu instrumento, mas eu creio que o Senhor vai preparar um instrumento. Nossa, eu tentei vários, né? E Deus preparou esse instrumento aqui para que eu pudesse louvar a Deus, né? Porque era o maior desejo do meu coração. Eu fiquei 7 anos sem conseguir tocar. Eu tive um problema sério na boca. E Deus me deu uma segunda chance. Eu tive um sonho lá na tudo acontece na Conde Sarzeda, né? E aí tinha uma loja lá e tinha um instrumento assim na estante. E eu falei assim, nossa, Senhor, eu queria tanto comprar esse instrumento, mas eu não tenho condições de comprar. Aí Deus falou em sonho comigo assim, não, eu vou parcelar para você. Amém. Eu vou parcelar esse instrumento para você. Aí eu entendi que Deus estava me dando uma segunda chance para tocar trompete. Porque eu não tenho talento, eu puxei o talento do meu pai. Muito bom. Eu sou mais para academia do que para. Porque minha mãe toca qualquer instrumento, ela puxa qualquer tom, ela ouve tudo. Eu sou o oposto da minha mãe. Eu tenho que estudar muito para conseguir tocar. Tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que estudar, tenho que fazer aula, fazer não sei o quê. E aí Deus me deu a inspiração de gravar um disco, né? E esse Solano. disco, Solano Hinos da Harpa. Tem o né? canal dele. Solano Hinos da Harpa, e Deus me falou que aquele disco era para trazer paz na vida das pessoas. Amém. Só que eu queria ter um instrumento para poder ir nas igrejas e tocar, porque eu já estava sentindo que o meu instrumento já não estava dando mais resultado, né? E Deus preparou esse instrumento para mim, então eu poder participar dessa live e para honrar o nome do Senhor, Amém, né? Para honrar amém. e glorificar o nome do Senhor, né? E a gente passa por muitas lutas. Aí Deus me deu uma palavra aqui em Jeremias, Jeremias 39, a partir do 16, a partir do 16. Vai e fala a Edeb-Meleque, o etíope, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que eu trarei as minhas palavras sobre essa cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes, pois certamente te salvarei, e não cairás à espada
porque a tua vida te será como despojo, porquanto Aleluia. confiaste em mim. Amém. Olha. Então, assim, todos nós estamos passando por lutas, por dificuldades, Provações, né? E a gente acha, às vezes as pessoas são maiores do que a gente, são mais fortes, são mais poderosas, têm mais poder do que nós. Mas pelo fato da gente confiar em Deus, Ele não permitirá e fará tudo em dobro, né? Porque a palavra que Deus deu para nós no dia do nosso casamento é que a glória da segunda casa será maior do que a Amém. primeira. Glória a Deus. Então essa é a palavra que Deus tem hoje, que a glória da segunda casa será maior do que da primeira. E Deus, se a gente continuar confiando em Deus, com fé em Deus, Ele não afastará de nós a sua graça, a sua misericórdia, né? Sim. Porque esse é a maior vitória. A vitória na cruz, né? Aquele A hino vitória que a minha na mãe cruz canta. que Deus me deu lá em maravilhoso. Israel. É a graça de Cristo Jesus. Enquanto nós confiarmos em Deus, Deus estará lá conosco. E essa é a palavra que Deus me deu hoje. Amém. Confia e persevera. Amém. Canta um trechinho então dessa canção que Deus te deu lá em Israel. É. Quanta agonia, É lindo demais. Jesus ali passou por você e por mim, tudo suportou. Com o seu rosto desfigurado, como um cordeiro sofreu calado, tudo por amor. 3 cruzes foram levantadas no monte chamado Caveira. O inocente foi condenado sem nenhuma compaixão. Uma coroa de espinhos em sua fronte foram colocados, pés e mãos foram cravados na cruz. Quanta agonia, Jesus ali passou por você. Aleluia. Tudo suportou. Eu cantando esse hino, o Espírito Santo. Aleluia, falando: amarrar os teus pés, amarrar as tuas mãos, tentaram fechar a tua boca, mas a vitória veio no poder do sangue de Jesus. Aleluia. Quanta agonia, Jesus ali passou por você e por mim, tudo suportou. Ele já pagou o preço. Com seu rosto desfigurado, como um cordeiro sofreu calado, tudo por amor. Glória a Deus. Não é assim que o inimigo quer? Barra os pés para não andar. Sim. Prende as mãos para não É. ter movimento. É. Mas a boca não consegue, não. Isso me leva Os olhos. a lembrar daquela passagem que Paulo e Silas, Na prisão. na prisão, louvavam ao Senhor e de repente um grande terremoto. Eita. Deus se manifesta de várias formas. Às vezes ele vem como o anjo veio para libertar Pedro. Ninguém vê. Ninguém vê. O anjo chega suavemente, Sutil. liberta, sai, vão. E às vezes Deus chega com estrondo total, derrubando alicerces e quebrando paredes e despedaçando rochas. É verdade. Mas de todas as formas, seja de uma maneira suave, seja de uma maneira estrondosa, o Senhor age. Age sempre em favor daqueles que o servem e o temem em obediência à palavra dele. Saiba disso. Então, quando nós, sabendo da verdade do Evangelho, daquilo que Deus nos ordena, a gente desobedece, o Senhor abre mão, fala, então você está por sua conta. Mas quando a gente ouve a voz do Senhor e obedece, e o segue, e o teme, pode ter certeza, se levanta exército, se levanta rei, se levanta poderosos. Eita, Deus. Mas o nosso Deus vence a todos eles. No tempo do Senhor. Lembre-se que não é no seu tempo. E me faz lembrar da canção Ele Nunca Chega Tarde, que eu compus
Nossa. Falando que coisa exatamente sobre isso. Porque eu sempre fui uma pessoa assim que eu queria tudo pra ontem. Tem que acontecer agora, por favor, já. E eu nunca gostei de esperar, nunca tive muita paciência. Mas o Senhor, no decorrer da minha vida com Cristo, foi me ensinando que Ele tem o tempo certo para agir. Ele nunca chega tarde. Eu procurava alguém com quem desabafar e que pudesse uma palavra de consolo me dar. Achava que Jesus demorava a responder, e como tudo em minha vida, bem depressa eu queria uma resposta de Cristo obter. Olha aí. Mas um dia Ele falou com uma resposta tão tocante em mim, de tal forma que eu aprendi assim: Ele nunca, Jesus nunca chega tarde. Quando menos esperamos e em desespero só pensamos, não vou mais suportar. Jesus, que é vivo e poderoso, vem nos ajudar. Coisa linda, hein? Né? Ele vem na É uma hora oração. exata como Ele quer, né? E me faz lembrar daquela outra canção, Vem Me Ajudar. Vem me ajudar, oh, vem me ajudar, oh, vem me ajudar. Não me deixe cair em tentação, ó, me livre e me dê sua mão. É lindo. Essas são mensagens da parte de Deus Eu creio. a cada pessoa, porque eu já tive experiência, sei que você também, Sofia. Você cantando e pessoas chorando ali no local do culto, no local Sim. onde você estava cantando. O que Deus te toca a fazer quando você está ali ministrando louvor e cantando e adorando a Deus e trazendo a mensagem do Senhor por meio da canção, e Deus te mostra alguém especificamente chorando ali? O que você faz? Vou lá, Você vai até essa vou pessoa. até essa pessoa, abraço, né? Abraço e ministro. Porque às vezes tem pessoas que estão com um grito de socorro aqui, ó, Entalado. entalado. Aí quando você abraça, a pessoa desanda, porque aí a alma tá tão angustiada, né? Teve uma vez que eu louvei aquele hino lá do... O Jesus, agora me deu um branco, né? Eu tava louvando a Deus. Ah, de joelhos. Lembrei? De joelhos eu clamo a Deus agora, gemendo e chorando, eu clamo a Ele, dizendo assim: Pai, tem sido grande as lutas, misericórdia, Senhor, tenhas de mim. Aí começa a ministrar: derruba, meu Deus, as barreiras, né? Bum! Meu Alabaçu, derraba. Glória a Deus. Quando Deus fala derruba, cai. Aí vai sair na angústia, Sim. vai sair na depressão. Até às vezes Deus mostra que a pessoa quer. Você sabe que eu tentei me matar? Jesus. Quando eu tinha de 9 para 10 anos. Meu Deus. Sim, eu não entendia, não sabia o que era. Veio uma tristeza, porque eram só palavras negativas. Na escola, crentinha! Que naquele tempo a gente tinha que usar o saião, né? Sim. E as meninas usavam aqui, que era da época dos anos 60, né? Sim. A micro saia, né? É. Aí eu usava o saião, a crentinha era perseguida, apanhava no banheiro. Meu Deus. Né? E aí teve uma hora que me entrou um desespero, eu vou me matar. Não valo nada mesmo, presto mesmo. Eu via as vozes, se mata, se mata, se mata, se mata, se mata, se mata. Por isso que nós temos que orar para que Jesus entre nas mentes. Sim. Que o diabo vem com a mente, com palavras negativas. E aí quando eu preparei o veneno, pus criolina, eu nunca me esqueço, criolina, veneno de rato, tudo que Você você ia pode tomar? Ia tomar. Quando chegou na boca, para eu topar, antes de descer. E aí eu joguei fora. Não falei nada pra Glória tia. a Deus. Falei nada. E aí quando você está ministrando e você vê uma pessoa
às vezes em pranto ali, O você Espírito Santo vai fala. até essa pessoa, abraça, essa pessoa geralmente reage assim de uma maneira como se tivesse aquele grito de socorro sendo externado naquele momento. Já pensou você sozinha, todos contra você? Meu Jesus. Mas aí vem o versículo que eu amanheci o dia e acordei e o Senhor disse: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Uma coisa muito interessante para complementar, que é sempre no momento em que ela começa a cantar. O mistério é só quando vai E cantar. uma coisa mais impressionante ainda, que as pessoas sempre me perguntam, né? Mas como é? Porque a gente vê ela cantando sempre os mesmos hinos, né? E às vezes não é porque ela quer, Sim. é porque as pessoas pedem. Sim. Pedem. E Esse hino eu- marcou, esse hino curou. E eu sempre falo, os mesmos hinos parece que não são os mesmos. Parece que todas as vezes quando ela canta, é aquele renovo. Uhum. Todas as vezes Deus quando ela trabalha. canta, é diferente. Sim. É diferente. Quando ela estava agora em Londres, que eu estava acompanhando pela internet, que foi transmitido ao vivo, ela cantando, ela ministrando, o Senhor falando, e eu estava aqui assim, sentindo. Parecia que eu nunca tinha ouvido O hino. o hino, sabe? A palavra do Senhor é parece, nova. cada parece manhã. que eu não estou acompanhando ela todas as vezes. Sim. É tudo sempre diferente, porque às Só vezes o Senhor. pessoal diz bem assim, nossa, mas eu vejo você admirando, se você não sabe o que nós estamos sentindo. Porque quando nós estamos dentro, a gente vê o testemunho, a gente Esse é gente crente conhece a pessoa de verdade. Não é aquilo como você falou, você não sabe o que está acontecendo por detrás. Uhum. Às vezes a gente nós estamos viajando e aí a gente passa por dificuldade, às Sim. vezes o avião cancela Sim, o voo, sim. o barco às vezes está quebrado, a gente não Oh, filma. Deus. E esse japonês não foi na igreja, foi na rua. O Israel gostava muito daquele lá de chopinho. Ah, din-din lá em Manaus. Din-din. Din-din pra nós aqui é dinheiro, né? Lá é chopinho, é um negócio. E o Israel que, mãe, eu quero. Tem uns lugares que E é como ele tava meio geladinho. dodói, foi fazer as vontades dele, né? Aí paramos pra comprar. E o japonês Eu entrou. sei, no Rio de Janeiro é chamado de sacolé. Isso, Ah, também. Tem o sacolé? geladinho também. Geladinho. Geladinho lá em São Paulo. Aham. Aí o homem olhou assim, vocês não são daqui, porque você sabe que cidade pequena, né? Aham. Mas eu me admirei de encontrar um japonês naquele fim de mundo, né? Sim. Aí. Mas é fim de mundo mesmo. É Pra gente que mora aqui, são muitas horas de viagem, por isso que a gente usa essa expressão. Não tá menosprezando, de verdade, não tá. De Santarém pra lá, de barco, hoje não, hoje é mais curto. Era 12 horas de viagem. Como daqui pra. Hoje não é Meu mais perto, Deus. hoje é que tem os Que é mais rápido, né? Os barcos são mais rápidos. né? as bandeiras. E ele olhou assim, eu tô olhando vocês faz horas. Vocês não são daqui, vocês são cristãos? Vocês somos. Aí ele disse assim, eu já fui. E eu estou frio na fé. Jesus. Mas desculpa me aproximar, mas eu vi algo de Deus em vocês. Vocês têm algo de Deus pra mim? Aí eu falei, você só sabe que eu vim aqui só pela sua alma? Meu Deus. Aí eu... Né, o Israel lá chupando lá, tá nem aí. Chupando lá o geladinho, Sacolé. porque ele é muito quente, né? Aham. Aí começou, aí meu marido foi falando a palavra e eu fui falando o que Deus falou, ele começou a chorar e ele se reconciliou na rua. Que coisa Só linda. foi por causa dessa alma. E Eu ele era da creio. igreja batista. Eu creio. Eu né? creio. Ó, Jesus está na Batista, está na Presbiteriana, Sim. está em todas as igrejas que invoca o nome dele. É. Né? Que tem pessoas que moram no meio do mato, não tem igreja, É. mas tem Jesus. Né? É importante frisar e deixar bem claro que quando a gente diz Deus está na igreja, Deus está dentro de nós. Nós somos a igreja do Senhor. Sim. Quando a gente se reúne em corpo de Cristo, nós somos a igreja do Senhor. Então, há aqueles salvos dentro de todas as denominações evangélicas. Há os salvos, assim como também há aqueles que estão ministrando a ceia, pregando o evangelho Para sua própria condenação. e não estão salvos. Infelizmente é uma realidade. Mas por estes nós oramos, porque Deus ama a alma destes também. Então, ao invés de apedrejar, ao invés de pisotear, ao invés de acabar de jogar uma pá de terra em cima de quem já está tão Pra morrer. combalido na fé, às vezes nem sabe, mas a alma dele está numa fraqueza espiritual terrível. Vamos orar por essa pessoa. Sim. É assim que Jesus nos ensinou. Eu não vi nunca em nenhuma passagem de Gênesis a Apocalipse,
ordem de Deus dizendo, não, esse que tá morrendo acaba de chutar. Enterra porque já tá podre. Não, pelo contrário. Assim como Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que a gente saiba também dar para cada uma dessas pessoas deste amor de Deus derramado em nossos corações. O amor que tudo suporta. O amor que tudo sofre. Tudo sofre, tudo crê. Esse é o verdadeiro. E para encerrar essa transmissão especialíssima, eu queria cantar uns corinhos, Sofia. Eu sou da turma dos corinhos. Jesus convida para com ele viajar? Jesus convida para com ele viajar. É uma viagem que eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Ele veio aqui, morreu na cruz pra nos salvar. O evangelho ele mandou anunciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. Demônio aqui não pode ficar, ele tem que sair, ele tem que sair. Tem muitos crentes que não gostam de cantar aí, não. Jesus. Tem medo de Satanás. Crente com medo de Satanás é preocupante, né, gente? Se ele nos dá poder para pisar cabeça de serpentes e escorpiões, nada nos fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E nós estamos aqui exatamente para cumprir todos esses mandamentos, essas ordenanças do Senhor. Saiam por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas o que não crer já está condenado. Infelizmente é uma realidade e a gente não pode dourar essa pílula e fazer, não, você pode não crer, mas se você achar que não existe isso. Não. Ou é assim? A Bíblia Sagrada está dizendo, aquele que não crê está condenado. Então creia, confie e persevere. A palavra de hoje para essa transmissão especial foi esta: confiar e perseverar, não desistir. A prova está maior do que sua força? Tá não. A Bíblia Sagrada fala que Deus não nos permite provas maiores do que aquelas que nós podemos suportar. E com a prova ele traz também o escape. Então, basta confiar. O problema é que a gente confia pouco no poder de Deus. A gente confia pouco nas promessas do Senhor e por isso pensa em desistir. Mas fica firme, persevera em oração. Aqui no YouTube, Leia Miranda Oficial, você tem campanhas de oração todas as sextas-feiras a partir das 22 horas. Aqui você tem leitura da Bíblia Sagrada todas as segundas-feiras. Terça-feira é sempre diversificado sobre diversos assuntos. Domingo pela manhã, às 10 horas da manhã, pregação da Palavra de Deus. Ou seja, você pode seguir ao Senhor Jesus, ter crescimento em Cristo através do YouTube Leia Miranda Oficial. Também através do YouTube da minha prima, cantora Sofia Cardoso. O YouTube Oficial também no final. Cantora Sofia Cardoso Oficial. Cantora Sofia Cardoso Oficial. Tem muitas pessoas que colocam o meu nome, mas você vai ver lá, não é meu canal. Aí tem que colocar oficial. Tem que colocar a palavra oficial. Oficial tem que ir junto. Que aí eu vejo lá, eu vou ler, né? Uhum. Aí tá lá, ô, Sofia, isso assim. Ele não responde, porque não é ele, né? Sim. Ela sou eu. Uhum. Aí dá vontade de entrar lá e falar, não é esse canal que é o meu, não é esse aqui. E nós vamos deixar aqui na descrição dessa transmissão, desse vídeo, todos os links. Você vai clicar ali, vai ser direcionado para os canais corretos. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Sofia, nem tenho palavras para agradecer. Nós que agradecemos. Karen, muito obrigada, minha querida. Israel, Deus te abençoe. Amém. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam até este momento, até esse instante, para encerrar o ano de maneira assim maravilhosíssima, como o nosso Deus é maravilhoso. Se Deus quiser, no próximo ano, coisas melhores e maiores Deus fará no meio de nós. E por seu intermédio, quem sabe, na vida de outra pessoa. Se proponha a seguir ao Senhor, confiando e perseverando.
Um bom ano novo a todos vocês, cheio da presença de Deus. E se proponha a estar cada vez mais perto do Senhor. Você não vai se arrepender. Sofia, suas despedidas e palavras finais. Depois a Karen, o Israel também da mesma forma. Quero agradecer ao Senhor Jesus por essa oportunidade de estar aqui juntamente com a minha prima do coração, com a minha nora Karen Lima e com o Israel Cardoso, meu filhão, e todos aqui que estão trabalhando, que estão aqui dando risada, outros rindo, outros com fome, porque já passou do horário. Mas Jesus é bom! Muito obrigada. Beijo no coração. Deus abençoe a todos vocês. Até lá, paz do Senhor. Pai do Senhor. Posso cantar minha canção do A Paz do Senhor? Sim. A Paz do Senhor! A paz do Senhor. A Paz do Senhor! A paz do Senhor. A Paz do Senhor! Muito bom. A Paz do Senhor! Irmã Sofia. A Paz do Senhor! Leia Miranda! A Paz do Senhor! Amém. A Paz do Senhor! Israel Cardoso! A Paz do Senhor! Sofia Cardoso. A Paz do Senhor! Beijo no coração! Paz. E ninguém abre. Eu sei as tuas obras, Filadélfia. Eu sei a tua paciência, Filadélfia. Eis que pus diante de ti, Filadélfia, uma porta aberta.